Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola alumnos, ¿cómo están todos? Un abraço, bem-vindos a mais uma classe do espanhol, classe A, ok? Mais uma aula onde vou ensinar-los as horas em espanhol, como escrever, como falar, ok? É importante saber as horas em espanhol porque de repente da correria, da carreira de nosso dia, temos que saber as horas, certo? Ok? Mas antes de mais nada, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, compartilha, claro, se for importante para você, se te ajudar, é claro. Fortalece o nosso canal e dá aquela moral ao professor aqui, ok? Então, vamos aprender as horas em espanhol, ok? Então, primeira coisa que você precisa mentalizar, é claro que o relógio, as horas são iguais, mas a primeira coisa que eu quero frisar com você, se você sabe os números em espanhol. Se não sabe, tem uma aula nossa ensinando do 0 ao 30 e depois do 20 a 100. Tem que saber os números para dizer as horas em espanhol. Então, se não sabes, veja nosso vídeo aí, aprende os números e depois vem para cá poder aprender a falar as horas em espanhol, claro, né? Então, não dá bobeira aí, se liga, ok? Então, olha só, nós temos o nosso relógio aqui, não vale rir, tá certinho, tá redondinho. Fiz aqui de ponteiro porque tem gente que não sabe ver hora em ponteiro, relógio de ponteiro, né? Então é interessante que eu vou dar algumas dicas para você também. O ponteiro grande sempre marca os minutos e o pequeno as horas. Uma particularidade das horas em espanhol. Eu coloquei para a gente aqui do lado aqui nossos exemplos aqui. Aqui eu coloquei meio-dia ou 12 horas. Em espanhol, como que nós falamos meio-dia em espanhol? Medio-dia. Porém, em espanhol, a partir de 2 horas eu digo son. No caso, las e a hora. Porém, quando é meio-dia, son medio-dia. Se fosse meia-noite, son media-noche. Ok? Então, meio-dia ou meia-noite em espanhol, eu digo son medio-dia ou son media-noche. E uma hora. Coloquei aqui o exemplo de uma hora. Como eu falei para vocês, em espanhol, uma hora eu digo da seguinte forma: es la una. Es la una. Somente? Não, tem um detalhe também distinto da nossa língua, que quando for hora exata, em espanhol, eu digo es la una en punto. Como se fosse... São 2 em ponto, certo? A gente não fala aqui às vezes. Em espanhol, decimos es la una en punto. Se fosse 8 horas, son las 8 en punto. Opa, mas aqui e o senhor falou son, como eu expliquei, um pequeno detalhe. A partir de 2 horas, eu já digo son las, enquanto 1 hora eu digo es la. Tá? Coloquei mais um exemplo aqui para a gente de 1 hora, 1 hora e 15. Por que 1 hora e 15? Opa, temos um pequeno detalhe aqui em espanhol que é distinto do nosso português. 15, quando for 15 minutos, lembrando que contamos de 5 em 5, ó, 5, 10, 15. Opa, quando estamos em 15 em espanhol, decimos da seguinte forma: e quarto, ok? Mas por que e quarto? Opa, e quarto, não 4. E quarto. Por que e quarto? Por quê? Quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. Se dividirmos 60 por 4, nós vamos encontrar qual o número? Opa, você que é bom de matemática e já calculou? 15. 15 equivale a 1/4 de hora. Então, por isso que sempre que for 15, eu digo e quarto. Então, aqui... es la una y cuarto. Ou seja, como se fosse 1h15 para a gente, mas em espanhol eles vão dizer es la una y cuarto. 3 y cuarto, 10 y cuarto. Sempre que for 15, né, ou 15, nós falamos y cuarto.
E se fosse 20? São las 2:20. Se fosse 25, são las 2:25. E se fosse 30, que no nosso caso em espanhol seria 30. Opa, mais uma particularidade aqui da língua espanhola na hora. Quando for 30, eu digo média, ok? Por que média? De meia hora. Então, aqui eu coloquei o exemplo de 2:30, para a gente seria da seguinte forma. São las 2:30. São as 2:30. Por quê? 2:30. Então, sempre que for 30, eu digo média, ok? Assim como 15 é quarto, 30 é média. Ok, se fosse 35, 2:35. Se fosse 40, 2:40. E se fosse 45, aqui nós temos uma particularidade também. Vou puxar uma setinha para cá. Qual seria? Sempre que for 45, de 45 em diante, nós colocamos menos quarto, no caso de 15, porque 15 nós vimos que equivale a quarto. E vamos colocar menos a quantidade de minutos que faltarem para completar as horas. Vamos ver isso aqui nos exemplos, que fica mais fácil de entender e visualizar. Exemplo aqui, coloquei são 4:45. Então, como ficaria? Quando for 15 minutos, nesse caso, faltando para a próxima hora, ou seja, 45, eu sempre coloco em espanhol a hora que vem depois, menos a quantidade de minutos, ok? Então, vai ficar assim. São las... Qual hora vem depois de 4? 5. São las 5 menos a quantidade de minutos. Se é 45, faltam 15 minutos, que faltam 4. Então, vai ficar são las 5 menos quarto. Ok? Pessoal, entendi mais ou menos. Então, vamos ver mais um exemplo para a gente poder fechar esse conceito e aprender realmente. Coloquei aqui 6:50. Como seria 6:50? A partir do 45, eu aprendi que o quê? Eu coloco a hora que vem depois, menos a quantidade de minuto. 6:50, qual que é a hora que vem depois de 6? 7. Opa! São las 7 menos a quantidade de minutos que estão faltando. Quanto que falta para completarmos 7 horas aqui no caso? 10 minutos. 10 minutos. São las 7 menos 10. Atenção ao 10 aí. 10. Então, aprendi que quando eu partir de 45 minutos, eu coloco sempre a hora que vem depois, menos os minutos que faltam, ok? Para completar a tal hora. Então, assim, conseguimos falar qualquer hora em espanhol, tá? Lembrando, tem que aprender os números, ok? Você já sabe? Volta a aula de novo, vai com calma, cria os seus próprios exemplos para que vocês possam praticar e assim aprender, tá? Sem esforço, não tem como ter vitória, ok? Então, chicos e chicas, muchachos e muchachas, não se esqueça de sentar o dedo no like aí, compartilhar, se inscrever no canal e hasta la vista, ok? Adiós, até a próxima aula. Tchau, tchau.